Estava aqui lembrando de uma isca artificial que assim utilizei uma isca de fundo, quase como se fosse um jig, quase um jig head, sendo que feita com o cabo da escova de dente. Esse tipo de escova de dente que tem plásticos densos ou transparentes, nós podemos fazer iscas artificiais. Eu já fiz algumas, já usei e creio que outras pessoas também já têm usado. Apesar da modalidade de fly ser a modalidade que eu abracei já tem muito tempo, a pesca esportiva sempre fez parte da minha vida. E eu, logicamente, já falei a vocês aí que eu pesco de todas as modalidades. Não tenho nenhum preconceito quanto a pescar de outra modalidade. Porém, a que eu mais me sinto honrado e satisfeito em praticar é o fly fishing. Apesar de que ainda estamos muito longe de alcançar uma excelência dentro desta modalidade. Ainda temos que avançar muito. Se nas iscas artificiais nós ainda não entendemos praticamente quase nada, imagina no fly, que é muito mais complexo e muito mais abrangente o assunto. Mas este é o nosso legado, este é o nosso compromisso que a gente assume com vocês aí. Os mestres que já foram, os que estão aqui e os que virão, com certeza vão falar muito ainda para vocês aí que estão me assistindo. Nós vamos então focar aqui na mesa e entender um pouco de cada item que eu assim construí, contando alguns detalhes, mostrando alguns detalhes e desmitificando a ideia de que um processo construtivo de uma morsa, de uma bobina, de uma ferramenta de atado não é tão complexo assim e dá para fazer até com uma escova de certo. Vocês não estão entendendo muito o que eu assim estou representando aqui sobre a mesa com essa quantidade de peças que estão disponíveis para a gente assim ir esmiuçando, explicando e entendendo. Cada item aqui tem uma visão lógica para mim, que eu consigo vislumbrar N soluções para fazer ferramentas. Aí vocês dizem assim, mas meu Deus do céu, isso aqui é um monte de sucata, um monte de peças, como é que você consegue fazer uma bobina com isso? Ou fazer uma morsa, ou fazer uma agulha de atado, ou um compactador de pelo, ou um finalizador de nós. Gente, até isca artificial dá para fazer com uma escova de dente. Uma escova de dente, tá? Existem outros padrões de escova de dente que, tá? Eu não vou ficar falando das marcas, mas existe de vários materiais. Esse material aqui você consegue fazer pequenos plugs, não é? De 2,5 cm, para pegar tilápia, pegar saicanga. Dá para fazer muita coisa e dá para fazer iscas grandes também. Essa aqui, por exemplo, é feito um processo de isca com o cabo da escova de dente. Eu usei para lastro uma miçanga de vidro e uma outra segunda miçanga. Passei um cabo de aço, coloquei um enfeite, já está bem desgastado aqui, e esse cabo de aço passa por dentro da parte côncava. Eu coloquei um brilho, e então tem uma parte aqui com o logotipo da escova de dente, né? E a parte com brilho. Isso aqui foi arremessado para a anchova e está bem machucadinho aqui para as anchovas, logicamente que com o bait, né? Então eu estava usando uma vara de carretilha. Da mesma forma, como eu estava falando com vocês, esta isca aqui
com uma garateia, eu posso colocar a segunda aqui, ou 2 anzóis com jumping jig. Ela foi feita com o cabo também da escova de dente, muito parecida com essa aqui, tá? Muito parecida, eu não vou ficar dizendo as marcas aqui, mas muito parecida. Ou seja, nós podemos usar N materiais para fazer iscas artificiais, como também fazer ferramentas de atado. Aí você diz assim, mas o que tem a ver spray de desodorante, lata de cerveja, dobradiça, lanterna velha, puxador, tampa de esmalte e N mais peças aqui, rolamento, peças como cubo de bicicleta, que, como eu citei a vocês, 3 amigos aqui do Brasil, inclusive o Pepito, ele também utilizou na sua morsa para assim fazer o processo que vem a ser essa parte central aqui, aonde você tem o braço giratório, tá? Você tem o braço giratório. Ela precisa ter um anteparo para segurar esse eixo aqui, tá? Ela precisa ter uma manivela para você fazer o giro, ou você usar uma canopla grande adaptada aqui atrás. Então tudo isso requer de um pouco de expertise. A gente vai com certeza detalhar algumas partes aqui e vocês vão entender então que é possível se utilizar materiais inusitados para fazer ferramentas morsas. Quando assim você vai fazer uma mecânica no seu carro, muitas peças são jogadas fora. Quando você vai no borracheiro e vai fazer a troca do bilro do seu pneu, seja de bicicleta ou seja de carro, aquele bilro que é descartado, tá? Principalmente pneu que não tem câmara de ar, aquele bilro é feito de bronze. Aquela peça eu já fiz ferramenta de atado. Quando a minha esposa levou o carro para fazer manutenção no pneu, ele cortou os 4 bicos. Eu pedi a ele não só os 4, como mais alguns que estavam no chão, que iam simplesmente ser jogados no lixo. Aquilo ali vira um item precioso na mão de uma pessoa que sabe utilizar a ferramenta assim a seu favor, ou a reciclagem a seu favor. Vamos esmiuçar um pouco mais alguns detalhes, iniciando pelas morsas, para que vocês possam assim perceber a simplicidade na complexidade que uma ferramenta montada às vezes não consegue ser assim vista e entendida. Com certeza eu falo com pessoas de relevâncias de várias áreas do mundo, inclusive da Inglaterra. Eu tenho um amigo lá que ele é fabricante de morsa, é um excelente engenheiro mecânico, e ele ficou surpreso de saber que todas as minhas morsas foram feitas sem solda e sem uso de um torno mecânico. Ou seja, as minhas peças aqui foram aproveitadas porque já estavam assim usinadas e eu simplesmente consegui conciliar um item e outro item para montar as minhas ferramentas. E é essa expertise que eu vou passar para vocês. Com certeza, quem tiver solda elétrica vai ter muito mais vantagem. Mas como eu não tinha condição e não conhecia ninguém que tinha, eu tive que fazer tudo de forma mais simples ainda, tá? Mas eu vou dividir isso com vocês e a gente vai assim aprender bastante nestes vídeos segmentados para que vocês assim possam fazer as suas ferramentas caseiras e ter o mesmo prazer que eu quando ato as minhas moscas com as minhas ferramentas caseiras. Desta forma, então aqui eu tenho a minha morsa desmontada, uma das mais simples. Eu coloquei a luva devido à parte interna ter graxa e a gente evitar o contato com materiais abrasivos, tá? Pode dar alergia, então a gente se protege, tá legal? O que eu usei para fazer a base da minha morsa mais simples e portátil, né? Aqui ela está sendo apresentada a vocês
como se fosse feita uma manutenção, tá? No caso aqui, poucas peças necessitam de manutenção. Essa base aqui é uma base de um pé de um ventilador antigo, ou seja, é uma base de ferro fundido. Pode ser utilizado um outro padrão de base, como uma base de mármore, granito, madeira, uma chapa de ferro, uma chapa de alumínio, de inox, o que você conseguir aí, tá? Com certeza ela tem que ter uma área e um peso para que a morsa assim se mantenha equilibrada. Quando você fizer alguma pressão na linha, ela não tombe. Bom, a partir daí, como é que eu raciocinei? Eu utilizei materiais que eu tinha disponível na época que eu fiz a reforma da minha velha casa, que a minha mãe mora. Tinha lavatórios, bidês antigos, e essas peças aqui são conexões de bronze que saíram tudo daquele conjunto de torneiras, tá? Da parte interna. Esse tubo aqui, então, vem a ser o tubo que é o tubo de haste da minha bobina, tá? Ele tem duas canoplas de bronze que saíram desses lavatórios, tá? São conexões de lavatório. O tubo, geralmente, é um tubo de cobre, tá? Ou bronze. Este aqui é de metal. E ele tem uma pequena boca mais larga aqui, um abaloamento aqui feito com uma bilha. Coloquei uma bilha aqui, dei uma pancada, ele alargou para a canopla não sair, ó. Tá? Então a canopla não sai. Em caso de transporte, vai ser feito desta forma aqui. Qual é o tratamento que eu fiz aqui? Eu tratei com calor e óleo queimado, para dar esta proteção nesta camada fina de óleo. Com o tempo tem que se refazer, porque começa a enferrujar. O mesmo padrão de metal eu usei aqui nessa parte de cima, tá? Essa parte de cima, então, é a haste da minha morsa e aonde tem o engate da jaw ou mandíbula. E a parte final seria feita com a tarraxa aqui, ó, manual, não é? De uma canopla dentada aqui com 3 partes de apoio, tá? A gente aqui já vai chegar lá. O que eu usei aqui? Eu usei partes de uma conexão para assim criar a rosca nesta conexão aqui, ó, tá? Então eu consegui com uma conexão de meia, um tubo que entrasse aqui sob pressão, sem uso de solda, sem uso de nada aqui, só pressão e calor. Quando você bota calor nesta conexão de bronze, ela dilata, a outra entra sob pressão. Quando ela esfria, ela se trava aqui. Para que serve isso? Para fixar, então, ó, esta parte aqui, ó, que vai ser a minha parte superior da minha morsa. Então, ela montada ficaria aqui, tá? Vamos montar aqui a parte da haste e a parte de baixo aqui. Perdão. Esta aqui é o contrário. Esta aqui é para cima. Esta aqui é para cima. E esta é para baixo. Pronto. Teoricamente você tem uma morsa montada. Concordam comigo? Você tem a base, você tem a haste, você tem a peça que sustenta este braço e aonde vai comportar a mandíbula e o tensor dela para abrir e fechar. E aí como é que você faz a mandíbula, propriamente dita? Como é que eu raciocinei aqui? O jaw, a mandíbula, é feita com uma barra de ferro. Entende? Uma barra de ferro. E esta barra de ferro aqui, então, ela possui um furo. Aqui não dá para ver direito, mas tem um furo aqui. Tem um furo, foi feito com a furadeira e aqui eu passei a serra de manual para cortar ferro, tá? E o que é que eu fiz aqui? Com a lima e o esmeril eu dei uma desgastada para criar esta parte mais protuberante, tá? Para gerar então o que? Uma pressão aqui
que a Dial precisa, para quando assim comprimir aqui, ela esmagar o que tiver entre este rasgo aqui, tá ok? Na parte de trás, então, eu fiz um furo e utilizei um parafuso que é usado para fixar telha de telhado. Coloquei uma longa mola, tá, de compressão para assim trabalhar. E aqui um tubo que vai fazer aqui a condição de compressão dessa mola, tá? Dentro da Dial, para me facilitar a expulsão desta Dial aqui da parte da mandíbula, quando eu precisar assim sacar o anzol. Vamos montar então aqui. Eu logicamente calculei o comprimento então deste padrão de eixo e de Dial, de modo que coubesse dentro deste compartimento aqui de braço, tá? Vamos entrar com esse conjunto aqui pela frente, de modo que vocês podem perceber que a Dial não consegue passar, porque nesta extremidade aqui eu coloquei uma conexão de bronze forte para resistir e comprimir a Dial. Quanto mais eu fizer pressão aqui, mais ela vai tender a pinçar, tá? Vou colocar essa peça aqui, que vai me ajudar a tracionar aqui a mola, e vou colocar uma arruela de fechamento aqui atrás. Nesta hora aqui é complicado, porque eu preciso fazer força para trazer todo esse conjunto aqui para dentro. O parafuso aqui na parte de trás. Para fazer então a fixação da arruela e da minha canopla, eu vou posicionar a moça aqui de modo que a Dial não venha para cima. Vou pressionar aqui com a mão, colocar a arruela de fechamento para que assim não entre muito o ar na parte interna e mantenha a lubrificação sempre protegida de poeira e de outros afins. Pronto. Viram como ela engatilhou? Olha aí. Agora aqui é a hora da gente fazer então a calibragem necessária, que vem a ser o rosqueamento até você conseguir assim trazer a sua Dial para a posição de fechamento, de pinçar. E aqui você pode observar então que a minha Dial possibilita giro. Sutilmente eu consigo girar, ó, sutilmente eu consigo girar. Porém, eu preciso, para que o anzol se mantenha firme aqui, segurar aqui e girar aqui atrás. Com isso, eu mantenho a pressão e a Dial está completamente fechada. E o que tiver aqui vai assim permanecer. Eu consigo dar um giro nesta morsa? Sim, eu consigo girar porque ela tem esta rotação aqui, tá? Lembre-se que eu coloquei aqui um dispositivo, então eu consigo dar alguns giros no braço. Não é muito fácil fazer isso sem o uso de uma alavanca, mas como ela é uma morsa simples para um atado não muito complexo, ela me atendeu por um bom tempo e até hoje funciona muito bem. É uma forma e metodologia que vocês aí podem utilizar. Ficou faltando então essas molas aqui, que vem a ser para facilitar aqui o processo de assim acomodar as fibras mais longas. E aí você tem uma morsa montada muito simples, robusta e bastante fácil de você desmontar para levar na viagem. Lembrando que ela se desmonta. Lembram disso? Pois é, sendo uma morsa bem portátil. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente vai falar muito mais ainda de morsas de atado para depois entrar em outras ferramentas com dicas e detalhes que assim vocês vão aprendendo. Quem gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal, faz um checklist em todos os meus vídeos, compartilha, comenta, porque a gente aqui está fazendo um trabalho para vocês aí. Um forte abraço para todos e até o próximo vídeo.